E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais fascinantes e, olha, mais debatidos da teologia, o milênio. É uma ideia que vem lá do livro do Apocalipse e que, por séculos, vem moldando o jeito que muita gente pensa sobre o fim dos tempos. Pois é, essas imagens são fortes, né? E bem misteriosas. O Apocalipse fala de Satanás sendo preso por 1000 anos, enquanto os santos reinam com Cristo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É para levar ao pé da letra? É uma grande metáfora? É justamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje, explorando as principais interpretações que surgiram ao longo da história. Beleza, então vamos para a fonte de tudo isso. O epicentro de toda essa discussão está lá em Apocalipse, capítulo 20. É esse trecho que descreve essa cena de Satanás preso por 1000 anos e os santos reinando com Cristo. É daí que nascem as grandes perguntas. E é justamente aí que o debate pega fogo. Esses 1000 anos são literais, tipo um período de 1000 anos no relógio, ou será que é um número simbólico, representando uma era completa? E a outra grande questão: esse reinado acontece antes de Cristo voltar, ou é a volta dele que dá o pontapé inicial? As respostas para essas duas perguntas criaram basicamente 4 escolas de pensamento. Então, bora mergulhar nessas 4 visões. Pensa nisso como se a gente estivesse numa mesa redonda, ouvindo 4 especialistas em profecias sobre o fim dos tempos. A ideia aqui é entender a lógica de cada um e em que textos eles se baseiam. Vamos começar com aquela que talvez seja a mais famosa de todas, sabe? A que a gente mais vê em filmes, em livros. É o chamado pré-milenialismo dispensacionalista, que muita gente conhece como pré-tribulacionista. A ideia central aqui, gente, é uma leitura bem literal. Quem defende essa visão acredita que antes de um período de 7 anos de muita tribulação aqui na Terra, a igreja vai ser levada para o céu num arrebatamento secreto. Depois dessa tribulação toda, Cristo volta de forma visível, derrota o anticristo e aí sim estabelece um reino real, físico, de 1000 anos aqui na Terra. E nesse reino se cumpririam as promessas feitas a Israel lá no Antigo Testamento. A grande questão para eles é a seguinte: se o milênio for só uma metáfora, o que a gente faz com essas profecias tão específicas? Eles olham para passagens como essa de Isaías, que fala de uma era de paz e justiça palpáveis, e dizem, olha, o reino de 1000 anos tem que ser literal para isso aqui se cumprir de verdade. Agora vamos para a segunda visão. Ela também tem pré-milenismo no nome, mas tem uma diferença crucial. É o pré-milenismo histórico, também conhecido como pós-tribulacionista. Olha só, eles também acreditam num futuro reinado literal de 1000 anos. A grande briga, o ponto de discórdia, está no quando do arrebatamento. Eles defendem que a igreja não vai escapar da tribulação, não. Pelo contrário, vai passar por ela. Para eles, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são, na verdade, um único grande evento que acontece depois desse período de sofrimento. O pilar aqui é a ideia de perseverança. Essa visão se apoia muito em passagens que dizem que no mundo teremos aflições. A esperança, então, não está em fugir do sofrimento, mas na promessa de que Cristo vai proteger e sustentar os seus fiéis até o fim, mesmo no meio da confusão. Ok? Respira fundo, porque agora a gente vai virar a chave completamente. A terceira visão, o amilenismo, tem uma abordagem totalmente diferente. Esse A no começo é de negação. Então, literalmente, significa sem milênio. Para quem segue essa linha, o tal milênio não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Eles entendem que 1000 anos é um número simbólico para representar toda a era da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. O reinado dele é espiritual, acontece no coração de quem crê. E a prisão de Satanás significa que o poder dele de enganar as nações foi ilimitado, permitindo que o evangelho avance pelo mundo. Essa frase aqui resume bem a ideia deles. Eles enxergam o reino de Deus como algo que já começou, mas que ainda não chegou na sua plenitude. A grande vitória, para os amilenistas, não é um reino temporário de 1000 anos na Terra, mas sim o estado eterno, o novo céu e a nova terra. E para fechar o nosso quarteto, a gente chega na visão, digamos assim, mais otimista de todas, o pós-milenismo. O pós aqui quer dizer que Cristo volta depois que o milênio acontecer. Essa galera enxerga o milênio de um jeito diferente. Não é Cristo reinando fisicamente na Terra, mas sim uma espécie de era de ouro da igreja. Eles acreditam que com a pregação do Evangelho, a grande maioria do mundo vai se converter, e isso vai gerar um longo tempo de paz, de justiça, de prosperidade, e só depois disso é que Cristo volta para o juízo final. O foco total está na missão da igreja de transformar o mundo. Então dá para perceber que o clima aqui é de muito otimismo.
né? Eles se firmam em profecias como essa de Isaías para dizer que a vitória do reino não é só uma esperança para o futuro, mas algo que está acontecendo agora, em andamento. Diferente das outras visões, os pós-milenistas veem a história caminhando para um final vitorioso para a igreja aqui e agora. Bom, depois de passar por tanta ideia diferente, pode até parecer que ninguém concorda com nada, né? Mas olha que interessante, apesar das discordâncias sobre a linha do tempo, existe um terreno comum, e ele é bem sólido. Vamos ver os pontos em que todas as 4 visões, sem exceção, concordam. E são esses pontos aqui. Pensa neles como as colunas que sustentam a esperança cristã. Não importa qual a interpretação do milênio, todos concordam. Cristo vai voltar de forma gloriosa, o mal vai ser derrotado de uma vez por todas, os crentes vão reinar com ele para sempre e a história vai terminar com um juízo final e o começo da eternidade. O destino final é o mesmo para todo mundo. Beleza, vimos tudo isso. E aí, por que isso importa? Por que a gente gasta tempo entendendo essas linhas do tempo? A resposta, no fim das contas, não é sobre ganhar um debate, mas sobre como essa esperança toda molda a nossa vida hoje, no presente. E essa citação aqui traz uma reflexão muito importante. É ótimo buscar entender as coisas, mas a nossa fé não pode estar firmada numa cronologia específica, e sim na pessoa de Cristo. A certeza maior é que Ele reina e vai reinar para sempre. Sabe, no final das contas, a doutrina sobre o fim dos tempos não foi dada para a gente virar especialista em calendário profético, mas sim para nos motivar. Ela deveria nos levar a viver de forma mais santa, a estar sempre atentos e a confiar de forma total no Rei que prometeu voltar. O como a gente vive hoje acaba sendo muito mais importante do que saber o quando exato dos eventos futuros. Então fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Independentemente de qual visão faz mais sentido para cada um, de que forma a certeza da vitória final de Cristo impacta as nossas escolhas, as nossas prioridades e o jeito que a gente encara os problemas do dia a dia. Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas.